Boa noite, gente. Sejam abençoados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas que verem essa live, seja aqui ao vivo, ou seja depois para o compartilhamento. Glória a Deus, ao nosso Deus, pelo privilégio que Ele nos deu. Aleluia. De ter deixado para nós a sua divina palavra. Vamos falar com Deus, vamos fazer uma pequena prece. Eu não quero fazer uma live muito comprida e talvez hoje fique um pouco comprida, né? Senhor, por tua misericórdia, fala aos nossos corações, aos corações de todos nós. Fala aos corações, Senhor, de todas as almas onde chegar, meu Pai, essas lives, Senhor. Fala aos nossos corações, nos guarde do mal, nos livre, Senhor, dos falsos pastores, dos falsos mestres, nos livre dos lobos, Senhor. Em nome de Jesus, e nos conduz à vida eterna. Então, gente, se tiver alta demais a música de fundo aí, alguém puder me avisar, eu agradeço. Boa noite a todos, então. Essa live está sendo produzida ao vivo no Facebook, no meu perfil Adelino de Souza Lima. Depois eu vou compartilhar também no YouTube, no meu canal, Examinando Versículos Bíblicos. Então você que está assistindo, que começou a assistir, já vai clicando, seja no Facebook ou no YouTube, não deixa de clicar, já vai clicando no joinha, né? Principalmente no YouTube. Eu preciso que pessoas visitem o canal e cliquem no joinha, que se inscrevam e compartilhem para que o canal tenha valor no YouTube e eles ponham em evidência para que alcance muitas almas. Muitas vezes as coisas que você ouve aqui, você já está careca de saber, mas tem almas precisando. Amém? Então hoje o nosso tema é: pastores evangélicos de esquerda, pode? Então veja bem, por que hoje não seria esse o tema de hoje? Porque nós estamos fazendo estudos sobre santificação e agora nós estamos terminando a santificação sobre a família, né? E para que as famílias sejam edificadas na palavra de Deus, não sejam desfeitas, vivam em paz e alcancem a vida eterna. Mas eu tenho visto uma coisa aí, uma coisa muito chocante para quem é de Deus, para quem teme a Deus, né? Tenho visto pastores aí sendo adeptos aí fazendo campanha política, né? Para candidato, né? Que é nitidamente anticristo, né? E de regime nitidamente anticristo, que professa uma fé anticristo, né? E eu fico constrangido e até admirado por esse tipo de coisa, né? Mas, na verdade, quem está verdadeiramente na fé em Deus, verdadeiramente conhece e obedece a palavra, sabe que essas pessoas estão no engano, estão atraindo a muitos também para um caminho de enganoso, né? Então, você que nunca abriu a palavra de Deus, é bom você ter uma Bíblia, né? Você pode acionar a Bíblia, acessar a Bíblia também no YouTube, no Facebook, né? É só pôr o nome do livro, o número do capítulo, né? Você põe o número do livro, o nome do livro, o número do capítulo, 2 pontos ou 1 ponto, e aí se põe os números dos versículos que você precisa. No caso aqui nós vamos ver Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Para começar, depois tem outros. Agora na Bíblia Livro, você vai, geralmente deve estar no começo da Bíblia o índice, né? Tem o índice do Velho Testamento e do Novo Testamento. Muitas Bíblias têm o índice do Velho Testamento no começo e o do Novo Testamento antes do Novo Testamento, após o meio da Bíblia. E Bíblias antigas às vezes pode ter o índice no fim da Bíblia. Amém, amados? Mas
Então vamos ler aqui Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Aqui são dito do próprio Senhor Jesus, né? Então veja bem, pessoal, o Senhor Deus, Ele é o autor da Bíblia Sagrada, Ele é o autor das Escrituras Sagradas. Os que as escreveram foram apenas escritores, ordenados por Ele, para que escrevessem, para que registrassem os fatos ocorridos da criação do mundo, da natureza de Deus e de todas as coisas, né? E é para isso que existe a Escritura. Mas você vê que muitos pastores estão se desviando da Escritura, fazendo coisas abomináveis. Agora há pouco eu estava vendo aqui eu apenas vi a chamada na live, mas não penetrei nela para ver, né? Danças eróticas, moças seminuas dançando, né? Isso não é uma igreja, isso é uma falsa igreja, isso são falsos pastores. E as pessoas que seguem essas igrejas vão seriamente, se não se converterem, não procurarem tempo antes de morrer e antes de soar a trombeta, uma igreja séria, esses pastores dessas igrejas estão no caminho da perdição eterna, e quem os segue também estará indo para a condenação eterna, né? Então aqui em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então o que o Senhor Jesus estava dizendo? Que a porta da salvação e o caminho da salvação são estreitos, e poucos encontram, quer dizer que poucos vão ser salvos. E não é só dentre os que não têm religião, dos que rejeitam a Deus, rejeitam a palavra, praticam feitiçaria e outras coisas. Mesmo dos que se dizem evangélicos, cristãos, muitos não alcançarão, não entrarão por essa porta estreita, nem sequer estão andando pelo caminho estreito. Mas o que seria andar pela porta estreita? Andar pelo caminho estreito e pela porta estreita? Ora, é você obedecer à palavra de Deus, você não envolver em sensualidade pecaminosa, como está acontecendo, certos pastores estão pondo nas igrejas, danças sensuais. É você não compactuar, não se envolver, né, com os feiticeiros, com as obras de feitiçaria, com os políticos, não apoiar e não fazer campanha, não estar do lado de políticos que nitidamente são anticristos, que cultuam o mundo das trevas e buscam o mundo das trevas para ganhar a eleição, né? Então, se você é um pastor, e você diz que é um pastor, você se acha cristão, e você está participando das obras da esquerda, você está participando das obras das trevas, e as suas ovelhas estão indo para o mesmo caminho, né? Então, ora, eu não vejo como verdadeiro pastor, não vejo como verdadeiro profeta de Deus que se alia e apoia o que vive na prática da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é um pecado. Hoje você comete o pecado, você não sabe. À medida que você já sabe que é pecado, você sabe que ele é errado, você já teve alguma informação, mas você gosta e quer fazer, é iniquidade, né? Então, eu não vejo como verdadeiro pastor, profeta de Deus, quem se alia e se apoia o que pratica a corrupção, a ladroeira de qualquer espécie, de qualquer tipo, né? O que concorda e apoia jovens roubarem celulares, às vezes até matando as vítimas por causa do celular, né? Você é pastor e apoia quem faz essas obras infrutíferas das trevas? Então me perdoe, mas você é um falso pastor. Você está caminhando para o fogo eterno e levando as almas inocentes contigo, né? É verdadeiramente um pastor, profeta do Senhor, quem lidera um sistema de prisão, né? Lidera um sistema de prisão e perseguição a inocentes,
a inocentes que se manifestam contra ilegitimidades, defendendo a democracia. Você está sendo participante desse sistema, dessas obras das trevas, e você se diz pastor. Bom, você pode ser pastor, mas não de ovelhas. Você pode ser pastor, mas não do rebanho do Senhor Deus, né? É verdadeiramente um pastor, profeta do Senhor, apoiando e se aliando ao que busca nos trabalhos das trevas, no reino de Satanás, a vitória na eleição, né? Que faz pacto com as trevas para ter vitória, alcançar poder a fim de implantar no seu país o comunismo, o qual é um regime anticristo. O comunismo é um regime anticristo, onde os países onde o comunismo chega, ele proíbe igrejas, e não é só as evangélicas, católicas também, e outras denominações cristãs e de tradução também judaica, né? Onde o comunismo chega, a religião é o partido. Você se diz pastor, você sabe dessas coisas, então você é um falso pastor. Você está enganando as pessoas, né? Você está enganando as pessoas porque você tem objetivos de ganhar dinheiro, de enriquecimento ilícito, e está se aliando às obras das trevas, a esse sistema pecaminoso, né? Nos países comunistas não tem igreja, e onde tem são igrejas falsas, controladas pelo partido, né? Qual é um regime anticristo que fecha igrejas, expulsa de países e até mata cristãos, destrói nações, escraviza os povos, como nós temos visto a destruição em outros países aqui da América do Sul. Não é possível ser cristão, alcançar a vida eterna, compactuando com as obras infrutíferas das trevas, né? Então, em Efésios, livro do Novo Testamento, mais ou menos no meio do Novo Testamento, Efésios, capítulo 5, capítulo 5, versículos 8 a 11. Porque noutros tempos erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Ora, se de repente, pode ser que você nasceu numa família evangélica, a maioria dos cristãos, a maioria dos pastores, nós não nascemos em igreja evangélica. Nós fomos do mundo, praticamos obras das trevas, praticamos coisas que eram consideradas maus aos olhos do Senhor. Ora, mas a palavra nos diz que nós éramos trevas, mas se nós viemos para Deus, nós entregamos nossa vida a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos, confessamos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O sacrifício dele foi suficiente para a nossa salvação. Então a palavra diz que nós temos que andar em novidade de vida. Ora, a palavra diz em algum versículo que nós temos que andar em novidade de vida. E aqui essa palavra de Deus aqui está dizendo que nós éramos trevas. Agora, se nós realmente nos convertemos, se você realmente tivesse convertido, você seria luz. Né? No outro tempo eras trevas, mas agora sois luz. Então andai como filho da luz. Então quem não anda como filho da luz, então não é filho da luz, né? Ainda a palavra diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Essas coisas que nós conversamos aqui, a feitiçaria, a roubalheira, o comunismo, regimes de exceção, regime que escraviza os povos, proíbe o culto ao Deus Altíssimo, né? Isso são obras agradáveis. Você está aprovando o que é agradável ao Senhor, né? E a palavra ainda diz, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenais. Quer dizer, o que é para a gente comunicar? A gente se comunicar com as obras infrutíferas das trevas é participar delas, é participar de algum modo, né? É apoiar de algum modo, é apoiar de maneira política, é apoiar de maneira econômica, financeira, é apoiar procurando votos, é apoiar tentando convencer pessoas
captar pessoas para o sistema, para aquelas obras, para o sistema que pratica tais obras, né? E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas. Então, não sejamos participantes. Aqui eu estou na tradução Almeida Corrigida Fiel. Tem traduções que diz: e não comuniqueis com as obras, e não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Quer dizer, então de repente tem pastores que, em vez de condenar, estão sendo participantes e ainda aparecem publicamente trabalhando, né, para a vitória das obras infrutíferas das trevas, do sistema anticristo. Ora, e aqui quando falando do fruto, aqui por falar de fruto, as obras infrutuosas, quer dizer, que não dão frutos para a vida santificada, não dão frutos, obras que não dão fruto para a santificação da alma, almas que não dão fruto para a gente agradar a Deus, obras que não dão frutos para nos levar à vida eterna, né? Pelo contrário, né? Obras que dão frutos para a condenação eterna de quem as pratica e dos que seguem, os que as praticam, né? Os falsos pastores que as praticam, que são participantes delas, e quem segue esses pastores. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, de repente, né, a palavra diz que nós não podemos servir a Deus, né, e a Mamon. Mamon é dinheiro. Mas quer dizer que também nós não podemos servir a Deus e a Satanás. Nós não podemos participar de obras, de sistemas que são contra a propagação do Evangelho, que são contra a santificação do ser humano, que são contra a conversão dos povos. Nós não podemos participar de sistemas que escravizam os povos. E não apenas nós temos que não ser participantes e não apoiar quem é participante. Ora, se você é um pastor e você apoia as lideranças desse sistema, você está sendo um falso pastor. Me perdoe a franqueza, mas você mesmo analisando as passagens bíblicas que nós estamos vendo, você mesmo constata que você é um falso profeta, um falso pastor, né? Amém? Missionária Heloísa Canone, a paz do Senhor, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Então, gente, pastor evangélico que prega se diz evangélico, né? Se diz evangélico, talvez até se acha evangélico, né? Pastor evangélico que prega a divina palavra pode se aliar, apoiar quem é a favor da legalização do assassinato de pessoas nos ventres das mães, o chamado aborto? Pode. Se Deus condena um assassinato, como é que um pastor pode ser a favor, pode ser conivente com o sistema e com pessoas que procuram implantar esse sistema no seu próprio país, né? 2 Timóteo, capítulo 12, versículos 19 e 20. Então, quer dizer que eles estão se apresentando aí nas lives, nas mídias, como sendo pastores, né? Isto é, como sendo pastores de Deus, como sendo pastores do rebanho de Deus, né? Quer dizer que eles são de Deus. Vamos ver aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 19 e 20. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, qualquer que se diz cristão, qualquer que fala a palavra de Deus, a palavra de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa de Deus, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Amém? Então, quer dizer que em certas igrejas tem vasos que são
de honra, honra ao Senhor Todo-Poderoso, e outras para desonra. Mateus capítulo 24, versículo 24, versão Almeida Corrigida Fiel. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até escolhidos. E pois é verdade que esses falsos profetas arrastaram a muitos para o caminho do erro. Estão arrastando a muitos para o caminho do erro, né? Existem falsos profetas em casa de Deus para a desonra da palavra de Deus e do santo nome dele, do santo nome de Deus. Ora, se eu congregasse na igreja de um pastor desse, cairia fora rapidamente, porque o Senhor Jesus, ainda a palavra, o Senhor Jesus nos diz em Mateus capítulo 15, versículo 14, deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, ambos cairão na cova, e eu digo que a cova é o inferno, né? Ora, quem são os cegos que estão guiando outros cegos? Os cegos que estão guiando são padres, são pastores, são presbíteros, são apóstolos, são evangelistas, são obreiros católicos ou evangélicos que desprezam a palavra e não ensinam a palavra. Quer dizer, desobedecem e ainda ensinam as ovelhas a desobedecer, né? Então, ora, só que aí o Senhor diz, ora, eu conheço os que são meus, né? Eu conheço os que são meus. E quanto aos guias cegos, deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa cova. Agora, essa cova que ele está falando aqui, tem versão que diz um buraco. Metade dele falou um buraco, uma cova, dando um exemplo, mas na verdade é o inferno, né? Outra passagem, né? Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção? De repente tem muita gente que não quer palavra de correção, só quer palavra de bênção. Acho que é melhor a gente querer a palavra de correção, porque a palavra de correção, ela nos leva ao caminho da vida eterna. Na verdade, nós não vamos ser julgados porque fala no Espírito, fala em línguas ou não fala, porque faz obras, isso e aquilo. Nós vamos ser julgados pela palavra, se nós a obedecemos ou não, se nós buscamos ser fiéis a ela ou não. É claro que 100% fiéis ninguém é, mas quem busca, né, e tem a capacidade de se arrepender quando percebe que errou, né? Ora, né? Então, mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe enganos. Você está enganando as almas para elas serem participantes de um sistema de escravidão anticristo? Você já conhece a palavra. Você já sabe o que está reservado, né? Então veja aqui, nesse versículo aqui ainda a palavra diz. Aqui eu estou lendo Salmos, capítulo 50, versículos de 16 a 19. Quando vês o ladrão, consentes com ele. Quando vês o ladrão, consentes com ele. Ainda tenta ajudá-lo, né? Ajudá-lo não a se redimir e mudar de rumo, mas a ele a continuar no caminho que ele está e tendo vantagens, você quer participar das vantagens. Então você entra também no sistema. Quando vês o ladrão, se consente com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Aqui adúlteros pode ser também os fornicadores. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe engano.
Então você fala com as pessoas, tentando arregimentar pessoas para o lado errado, em vez de usar a palavra para arregimentar pessoas para o reino dos céus, para o reino de Deus, né? Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, né? Ora, então vamos reler isso aqui, vou reler fazendo um parênteses, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, e que sobe em altares e que fala no nome de Deus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que faz a vontade do Pai eterno, né, que está nos céus, e a vontade do Pai eterno, numa outra live nós já vimos que está escrito que a vontade do Pai eterno é a nossa santificação, a vontade do Pai eterno é a nossa salvação, é a santificação e a salvação do ser humano, né? Até a palavra diz que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos que já não precisam de arrependimento, pessoas que estão vivendo no temor a Deus, né? Então, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja só que o negócio é sério. Então, muita gente está no engano, né, pensando que está caminhando. Existe uma DVD da igreja Renascer em Cristo, se não me engano, Renascer 13 ou Renascer 12, em cada, assim, nos intervalos dos louvores, havia ministrações da palavra, e numa dessas a bispa Sônia Hernandes, ela fala, tem gente que pensa que está caminhando para Deus, mas não está caminhando para Deus, e é verdade, e tem gente que pensa que está caminhando com Deus e não está caminhando com Deus, né? Pelo que diz a palavra aqui, a palavra está nos revelando isso, e tomara que nem eu nem vocês sejamos entre esses, né? Que pensam que estão caminhando para Deus, com Deus, e não estamos, né? E o Senhor Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, né, entrará no reino dos céus. Quer dizer, nem todo que sobe em altares, que canta, que dança, que prega a palavra dentro ou fora, né, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai? Que nós procuremos viver a palavra e ensinar a palavra. O Senhor Jesus disse que é para nós ensinarmos a palavra, para ela chegar até os confins da terra, até que venha o fim, né? Então, a vontade de Deus é a santificação de todo ser humano para a salvação. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome não fizemos maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Isso aqui está em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Então quer dizer que não adianta fazer obra e continuar no pecado, não procurar desviar as almas do pecado, não procurar ensinar o que é pecado e ainda estar conduzindo almas para um sistema de vida totalmente errado, anticristão, anticristo, antifamília, antissantificação, né? Isso é caráter de falsos profetas, né? Como se pode ter, como um pastor da gente, como eu poderia ter com o meu pastor e você com o seu pastor, um pastor que não tem sua casa firmada na rocha, que é a palavra de Deus. A vida espiritual do cristão, de todo cristão, e os consagrados mais ainda, né? Tem que ser firmado na palavra de Deus. Porventura não estaríamos como os cegos, né? Os cegos sendo guiados por outro cego. Os cegos que guiam são pastores, padres,
papa, presbíteros, evangelistas, apóstolos, diáconos, que não se orientam pela palavra de Deus e não orientam segundo a palavra de Deus. E porventura não será que você está sendo um cego guiando cego? Ou será que você não está sendo um cego guiado por outro cego, por outros cegos, né? Um indivíduo que é de esquerda e se diz pastor, ou que é pastor, mas se aliou à esquerda, apostatou da fé, e sua boca produz enganos que levam os outros ao engano. Engano que conduzirá ao inferno, engano que os conduzirá ao fogo eterno. Enganos que conduzem ao inferno. O guia e o que é guiado, né? E além de tudo isso, é traidor da própria pátria, como são todos os que integram o comunismo, que rejeitam a bandeira da própria pátria em prol de uma bandeira de um regime que escraviza os povos, mata profeta, mata pastores, expulsa as pessoas dos países e proíbe a evangelização, proíbe que se tenha. Tem países que se você estiver lá e acharem você com uma folha de uma Bíblia, você é morto, né? Então, amém, povo de Deus? Paramos por aqui, já falei demais pelo meu tamanho. Então, como eu volto a pedir, né? Essa live, para quem assiste no Facebook, né? É no meu canal. Eu vou dizer agora, para quem vai assistir no YouTube, eu faço a live no Facebook, no meu perfil Adelino de Souza Lima, às terças-feiras, a partir das 20 horas, né? Agora, para você que assiste no Facebook também, tanto no Facebook como no YouTube, eu preciso que você clique no joinha e compartilhe as mensagens para chegar a outras almas. No YouTube, eu preciso mais que isso. No YouTube, se você não é inscrito, eu preciso que você clique no botãozinho inscrever-se e compartilhe as lives, para que o YouTube ponha em evidência e mais almas conheçam aquilo que você já conhece. Talvez você já conhece. Vocês estão ouvindo aqui agora, mas já conhece até mais e melhor do que eu, tudo isso que eu falei aqui, né? Então, mas para que seja alcançado outras almas, compartilha, amém? Compartilha e se inscreve e dá o joinha no YouTube. Então, o Senhor Jesus disse que para a igreja, que é para pregar o Evangelho, para ele chegar até os confins da terra. Então, participa dessa, obedece essa ordem. É uma forma de você obedecer essa ordem do Senhor Jesus, você compartilhando, você clicando no joinha, se inscrevendo nos canais e compartilhando. Não só no meu, mas em todo o canal que prega a palavra de Deus para a salvação das almas e para a glória do Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Deus, Senhor, Todo-Poderoso, bendito e glorioso. Senhor, trabalha em cada coração que recebeu e que receber essa live, Senhor. Deus Espírito Santo, trabalha ministrando a Tua luz, meu Deus, para que haja correto entendimento. Abre o entendimento das pessoas, meu Pai, e trabalha nos corações, meu Pai, para que a Tua palavra seja aceita e a vontade do Pai aconteça em todas as almas, meu Pai, como está escrito, que é a santificação, Senhor, a santificação e a salvação de todo que crê. Senhor, trabalha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, protege o Brasil, meu Pai, contra as obras das trevas, porque as trevas, meu Pai, estão querendo, meu Pai, encobrir a nossa terra. Senhor, trabalha em favor da Tua igreja, protege a Tua igreja, meu Pai, protege os que lutam pela democracia, protege os que lutam, meu Pai, pela proliferação do Evangelho da paz e da salvação, pelo Evangelho do amor, meu Pai, e para a extinção do ódio, para a diminuição do ódio e o aumento do amor na terra chamada Brasil. Amém? Deus abençoe a todos. No momento aqui só estou vendo irmã Luísa, missionária Luísa. Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja com todos durante o ano de 2023 e sempre. Que a paz e a proteção do Senhor esteja sobre você, sobre toda a tua casa, tua família, os teus entes queridos, né? E que você possa estar guardado no esconderijo do Altíssimo. Se você
Muitos deixam uma Bíblia aberta no Salmo 91, achando que por isso estão no esconderijo do Altíssimo, estão protegidos. Se nada está acontecendo, não é porque está protegido pela Bíblia aberta no Salmo 91. Se nenhum mal está acontecendo, é porque Satanás não é como Deus. Deus é onipresente, Ele está em todo milímetro do universo ao mesmo tempo. Ele está em todo lugar da terra ao mesmo tempo. Mas Satanás não é assim. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Satanás não sabe todas as coisas. Por isso é que não te acontece nada de mal. Mas se um dia Satanás te ver e resolver te fazer o mal, vai acontecer, porque você não está sob o esconderijo Altíssimo. Ora, se até os que estão na presença de Deus acontecem coisas más, né? O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Quer dizer que também nós que buscamos a Deus, nós estamos sujeitos a aflições. Mas para estarmos no esconderijo do Altíssimo, protegidos sob as asas do Onipotente, nós temos que conhecer, obedecer a palavra e ensiná-la. Amém? Glória a Deus. Que o sublime amor de Deus Pai, a abundante graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos nós. E digamos amém. Fique com Deus. Feliz 2023 e vamos prosseguir no caminho de Deus. Que quem Deus, o Senhor Jesus achar se santificando, a vitória é eterna e excelsa. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Fique com Deus.